Oi gente, o meu nome é Lorena. No vídeo de hoje eu vou responder uma tag, a tag da vergonha alheia. Essa tag foi criada pela Paola do canal Livros e Fuxicos e ela consiste em responder perguntas com livros que dão uma certa vergonhinha. Eu quis fazer essa tag porque eu acho que a gente evolui muito como leitora e se eu for pegar tudo que eu lia lá em 2014, 2015, 2016, com certeza vai ser muito diferente do meu gosto literário de hoje e com certeza eu sei que eu já li muita coisa que hoje, se eu for reler, eu vou parar e pensar que nem era a mesma pessoa. E de certa forma, apesar da tag se chamar tag da vergonha alheia, apesar de sentir um pouquinho de vergonha, eu tenho certo orgulho porque eu precisei passar por essas leituras para formar o gosto literário que eu tenho hoje. Então respondam a tag, as perguntas estão muito legais, me marquem, já aproveita para deixar o curtir nesse vídeo, se inscrever no canal e comenta aqui embaixo também a resposta para algumas dessas perguntas. Qual o livro que te dá mais vergonha? Enfim, as perguntas vão estar aqui embaixo, o vídeo original também, e bora para as perguntas. A primeira, um livro que você tem vergonha de ter amado. Olha, eu já comecei com um bem pesado, porque foi na época que eu iniciei com essas coisas de começar a ler livro hot. Foi na época do Orkut e foi de lá que eu comecei a ler fanfic, mas na época não chamava fanfic, se chamava web novela. E o gênero hot começou a aparecer por lá, eu fui me interessando e caí em um buraco negro, onde eu achei esse que é o livro que eu tenho mais vergonha, mas eu não tirei ele do meu Scooby, que é este aí que tá aparecendo na tela para vocês. Sim, eu li esse livro. Eu me recuso a acreditar que eu li esse livro do início ao fim. E foi assim que eu soube dessa modalidade, digamos assim. Não sabia o que era swing, não sabia que isso existia. E assim, eu lembro que na época eu fiquei chocada. Eu li uma web novela do RBD com um pouco de sensualidade. Eu só queria ler um livro parecido, mas esse aqui foi um tanto quanto pesado. E se eu bem me lembro, ele deve ter sido um tanto quanto ruim também, tanto que tem apenas 39 leitores no Scooby e eu estou inclusa nesses 39, então esse é o livro que eu tenho mais vergonha de ter lido. 2. Um romance problemático que você ainda ama. Gente, todo mundo sabe que alguns romances de época, eles têm lá suas peculiaridades. E se a gente for parar para problematizar tudo que tem em romance de época, é melhor a gente não ler. Então, para responder essa pergunta, eu escolhi o Visconde que me amava, que apesar de ser um dos favoritos de toda a série até agora, porque eu parei no 4, eu entendo que tem certos problemas, o Anthony não é nem de longe aquele cara perfeito, mas vergonhosamente ele ainda é um dos meus favoritos, apareceu na lista até dos melhores do ano, se eu não me engano, e eu gosto do casal, gosto dos protagonistas, gosto de tudo que acontece na história, mas não dá pra negar que tem certos trechos ali, certos momentos que são sim problemáticos, mas vergonhosamente eu ainda amo esse livro, ainda é o meu favorito. 3. Um autor que só faz o fã passar vergonha. Sim, é ela. Eu acho que já passou da hora dela ficar assim, calada, sabe? Porque a cada vez que ela aparece é pra passar uma vergonha pública. Eu acho que ela deveria cair em si, pensar. Se for pra falar as coisas que ela fala, então é preferível não falar. Ela vai cada vez mais aborrecendo as pessoas que ainda gostavam um pouco dela. E assim, tem gente que sabe separar a obra do autor, mas, cara, é complicado, porque a autora vai lá, faz uma vez, você releva, faz a segunda, faz a terceira e continua fazendo. Então, mesmo sabendo separar obra de autor, chega uma hora que fica um pouco complicado, você pega o livro, é inevitável você pensar em certas coisas, então acaba que destruindo, né, a memória afetiva das pessoas, o amor das pessoas pela saga, então é ela. 4. O boy lixo que um dia conquistou seu coração. Eu vou colocar o Edward, e assim, eu já passei muita vergonha por causa do Edward. Eu era Team Edward total, assim, detestava o Jacob. Ia nas pré-estreias do filme com a camisa do Edward. E se eu achar, eu vou deixar uma foto vergonhosa aqui na tela de uma vez que eu fui no cinema com uma amiga minha e ela gostava do Jacob e eu do Edward, e a gente pagou vários micos, mas enfim. O Edward é sim um vampiro problemático, um personagem muito problemático, que na época que eu lia Crepúsculo, nas releituras não mais, mas no início das vezes que eu li pelas primeiras vezes, que eu ia no cinema assistir os filmes, eu não percebia. Mas o Edward é sim um boy lixo pelo qual eu era apaixonadíssima. Tudo que ele falava, eu parecia até a Bela, de tanto que eu caía de amores por ele. E o que já leva à quinta pergunta, que é Pura Irradiação, o livro mais vergonhoso que você favoritou.
e foi O Sol da Meia-Noite, porque eu fui ler O Sol da Meia-Noite, assim como toda fã de Crepúsculo, que talvez não tenha se animado tanto com O Sol da Meia-Noite, mas que quando saiu correu para ler. E nossa, quando eu li aquilo, todas as coisas que eu vinha tentando ignorar nas minhas releituras de Crepúsculo, eu falei, agora não dá mais, agora tá aqui pelo pensamento dele, pelo olhar dele, e era realmente aquilo que eu pensava. O Edward, ele é totalmente problemático, é um personagem que tem que ter muita cautela, a cabeça dele vai por uns caminhos, tem certos trechos naquele livro que eu parava e pensava, gente, não, sinceramente, vamos parar um pouco. Nossa, eu não quero dar spoiler, mas tem algumas partes, se vocês quiserem eu faço um vídeo só sobre O Sol da Meia-Noite, falando o que eu achei, até colocando certos trechos que eu gritei assim, de tão pavoroso que é. Mas eu dei 5 estrelas para esse livro, eu favoritei, porque assim, sabe, as pessoas que gostam de Crepúsculo vão me entender. É aquilo, é a memória afetiva, é voltar para aquele mundo que você já conhece, que você já amou um dia, que fez parte de momentos bons da sua vida. Eu li ele na pandemia, então eu estava assim, relendo muita coisa, estava de ressaca literária, não estava conseguindo pegar coisas novas, a minha cabeça estava totalmente ruim, então eu precisava de alguma coisa que me envolvesse, que me abraçasse, de alguma coisa que ao mesmo tempo eu sabia que eu ia gostar, independentemente de qualquer coisa, e que ia me fazer reviver momentos bons. Fez eu reviver momentos bons? Fez, mas também fez eu acordar para a vida quanto ao Edward? Fez. Então ele foi bom nesses dois sentidos, porém é pura irradiação Sol da Meia-Noite. 6. Um livro que você tem medo de reler e passar vergonha. Esse é que eu poderia colocar uma série de livros, e olha que eu gosto de reler livros, mas eu decidi trazer aqui 3, que sempre que eu paro para pensar neles eu fico meio assim. E o primeiro é a saga Fallen. Esse livro, sempre falam que vai ter adaptação, que não vai, que já comprou, fica aí uma incógnita, mas ele é um livro bem antiguinho e para quem não conhece a história, a personagem principal aqui, se eu não me engano, ela se chama Lucy e ela vai para uma escola, um reformatório, eu não me lembro bem, é um lugar meio macabro, e lá ela acaba se apaixonando por esse menino, que na verdade ele é um anjo, e ela é meio que a maldição dele, em toda a vida ele tá condenado a se apaixonar por ela. E eu não sei, na época eu lembro que eu ia comprando um livro atrás do outro, mas eu lembro de não ter gostado muito do primeiro, só que ele terminou de um jeito que me fez querer continuar e eu acabei gostando da série, mas eu acho que se eu for reler ela agora, eu vou encontrar muitos problemas, porque eu mudei muito o meu conceito de livro de fantasias, as coisas que eu gostava antes não são as que eu gosto atualmente. Então, coloquei esse em primeiro. As Batidas Perdidas do Coração. Acho que foi um dos únicos da Bianca Briones que eu li. E eu lembro que na época eu gostei tanto, achei tão maravilhoso, que eu fiz uma resenha desse tamanho. Você, Projota, pegou uma faca desse tamanho Lá no meu blog, e assim, indiquei pra todo mundo, amei, e falei que era maravilhoso, e favoritei, e comprei o livro. Só que eu me lembro bem, só que eu me lembro poucas coisas desse livro. Só que o que eu ainda lembro é que a personagem principal se apaixona por um menino ali no momento dela de vulnerabilidade, se eu não me engano, em um hospital. E ela descobre depois que ele é viciado e ele tem certas atitudes que talvez, se eu for reler, eu vou ver que não eram muito legais assim. É bem aquela história de tipo assim, você entrou na minha vida pra me salvar, ature todas as minhas merdas porque eu tenho um passado que acabou comigo e por isso que eu sou assim. Eu acho, tá? Porque tem muito tempo mesmo que eu li, mas eu fico meio com o pé atrás. Acho que se eu for ler hoje não vai funcionar. E um outro que eu gosto muito, mas eu fico até com receio assim de falar, pelo que eu andei vendo de algumas opiniões de pessoas que eu acompanho e que também leram algumas histórias dele, é o Rafael Montes. Não tenho nada contra o autor, já li todos os livros que ele publicou até hoje e eu gosto muito. O problema é que algumas dessas opiniões me fizeram parar para pensar que talvez na época que eu li, que já faz muito tempo, eu não tenha reparado em algumas dessas coisas, porque eu sempre amei, sempre dei mais de 4 estrelas para todos os livros dele. Se eu não me engano, só Dias Perfeitos ficou com 3. Então, assim, talvez se eu for reler, eu comece a prestar atenção nessas coisas, então eu prefiro deixar ali na minha memória que eu gosto muito ainda das histórias do autor. Adoro o Rafael como roteirista, como pessoa, não tenho nada contra ele, mas talvez as histórias, se eu for reler, tenham alguma coisinha que vão me fazer abrir os olhos. 7ª pergunta, a adaptação literária mais vergonhosa de assistir.
Essa é fácil, eu vou colocar Harry Potter e as Relíquias da Morte, porque até hoje eu não acredito que aquele filme foi feito daquele jeito. Pra mim é o pior de toda a série, muito ruim, muito preguiçoso, assim. Eu sei que a certa altura de uma série não dá pra você ser 100% fiel ao livro, mas gente, pelo amor de Deus, sabe? Os mesmos atores, se eu não me engano, era o mesmo diretor do sexto, mas se mudou também. Gente, pera lá, ficou uma adaptação acho que bem preguiçosa, faltando muitas coisas, faltando partes importantes que não eram difíceis, sabe, de ser colocadas, e com umas partes que foram inseridas, assim, nada a ver. Não precisava ter colocado as partes que foram colocadas e ao mesmo tempo ficou faltando coisa importante. E no final o filme ficou uma meleca. Eu detesto Harry Potter e o Enigma do Príncipe, sendo que é um livro crucial e importantíssimo para toda a série. Para as pessoas que não leram os livros e acompanhavam pelos filmes, eu acho que tinham informações importantíssimas que deixaram passar. A atuação dos atores tá péssima. Eu achei que até eles estavam com preguiça de fazer aquele filme. Enfim, não gosto, sendo que é para mim um dos livros mais importantes e o filme para mim é muito ruim. Oitava e última pergunta: todo mundo tem vergonha de ter lido, mas você não. E para esse voltamos à pauta Crepúsculo, que é a saga Crepúsculo. Eu não tenho nenhuma vergonha de ter lido, não tenho nenhuma vergonha de falar que eu amo, e se precisar reler hoje eu vou reler e tenho a certeza que eu vou gostar. Apesar de eu já ter falado nas outras respostas que o Edward é problemático, que eu consigo ver as problemáticas da história, eu ainda gosto muito, eu ainda me identifico, eu ainda acho que é uma série muito boa, foi ela que abriu as portas para eu gostar de outros tipos de fantasia, e para mim foi ela que abriu as portas também para novos autores surgirem com coisas inusitadas e também muito boas em livros de fantasia. Eu acho que essa questão de vampiro brilha e vampiro não brilha nem vem ao caso, nem deveria ser pauta, sabe? As pessoas nem deveriam usar esse argumento porque é um livro de fantasia. Tem coisas muito piores em outros livros de fantasia e ninguém fala nada. Então eu acho que o incômodo com a saga Crepúsculo é por ela ter chegado aonde ela chegou. E para mim, como leitora, são livros importantes, são personagens que eu gosto. Eu acho os livros super bem escritos, apesar da Bella não ser lá aquela personagem principal maravilhosa que muita gente ama, não é, mas também muita gente se identifica com ela. Eu me identifico com ela, principalmente pela época que eu li, principalmente por tudo que ela passa. Ela conversava comigo na época e hoje em dia, se eu for parar para pensar, eu enxergo exatamente o porquê. Então eu não tenho vergonha de amar. Com certeza, se tiver uma pilha de livros para eu escolher reler e Crepúsculo estiver lá, eu vou querer. Então eu não tenho vergonha nenhuma de amar Crepúsculo e de falar que ele está na minha trajetória e que tem muita coisa em Crepúsculo que me fizeram apurar meu gosto literário quanto às fantasias que eu leio hoje e que são totalmente diferentes de Crepúsculo. E foi isso, gente. Eu adorei responder essa tag. Espero que vocês tenham gostado. Leitor passa muita vergonha, então vamos passar vergonha juntos. Se vocês responderem a tag, me marquem aqui nos comentários ou lá no Instagram que eu vou querer ver. Aproveita para me seguir nas redes sociais. Se não for inscrito aqui no canal, já se inscreve. Lembra de deixar o like se ainda não deixou e até o próximo vídeo.